Oi, bom dia, meu nome é Alice e hoje vamos falar sobre a IA em espaços criativos. Todos sabemos que, hoje em dia, é impossível achar um canto da internet que não foi tocado por IA. De anúncios das grandes empresas para a capa de livros, essa tecnologia atrai a atenção. Sobre a IA, há reações mistas, com muitas dizendo que não é nada diferente da criação de câmeras e que a IA merece sim um lugar nos campos artísticos. Isso tudo para o horror da maioria dos artistas. E não é surpreendente que existe tanta repúdia pela IA, já que ela é treinada em dados encontrados na internet. E muitas artistas acabaram com seus desenhos e seus estilos roubados sem sua permissão, como no caso do artista e diretor Hayao Miyazaki, que já tinha estabelecido há muito tempo atrás de que ele não gostava da IA e que ele não queria nada a ver com a IA só para ter um monte de gente alimentando o conteúdo dos filmes dele, do estúdio Ghibli em si, para a IA e indo direto contra os requisitos do criador. E isso acaba estabelecendo um dos maiores motivos do desgosto, né, desse movimento contra a IA. E agora a gente vai falar um pouquinho dos argumentos que são apresentados a favor da IA. E daí eu vou falar, tipo, se eles fazem sentido ou se eles não fazem. Tem muita gente que diz que não tem problema usar a IA em meios artísticos, porque a IA só se inspira no estilo de outras pessoas e não é nem um pouco diferente de quando alguém olha para uma arte da época da Renascença e resolve imitar o estilo, né? Só que o sistema de treinamento de IA, ele não se inspira em algo, ele meio que separa a arte em códigos e pega meio que a média, ele vê o que se repete, e daí quando tu pede alguma coisa que tem a mesma, que é denominado do mesmo jeito num databank, ele vai lá naquele databank, procura as coisas e cria algo baseado nisso. Então não é inspiração do jeito que a gente se inspira, é cópia, é basicamente a regurgitação do trabalho de outras pessoas. Tanto que tem toda uma conversa sobre o fato de que a IA não pode. Que coisas feitas com IA não podem ser usadas. Não pode ter copyright. Então, se tu fizer algo, sei lá. Se a Coca-Cola fizer um anúncio com IA, o que a Coca-Cola fez, ela já fez um anúncio com IA. Então todo mundo tá em completo direito de usar esse anúncio pra o que diabos eles quiserem, porque não tem copyright, porque é feito com IA. O fato é que o algoritmo usado é incapaz de gerar alguma coisa completamente original do jeito que a gente consegue fazer. Um dos maiores exemplos disso é algo que foi estudado por algumas pessoas na internet que perceberam que as IAs são incapazes de gerarem um copo cheio de vinho. E isso acontece porque quase todas, se não todas as fotos de uma taça de vinho que existem na internet tem a taça enchida até a metade. Um artista ou uma pessoa qualquer não teria um problema imaginando uma taça de vinho completa, e um artista é capaz de desenhar tal taça de vinho. Dentre os maiores argumentos que a favor da IA estão aqueles que dizem que todos estão sendo dramáticos e que a IA só é mais um avanço tecnológico, como uma câmera ou uma televisão. E sim, isso é verdade, mas a IA está sendo usada de uma maneira a prejudicar a vida de pessoas, já que as empresas preferem um empresário que não precisa de salário ou de dias de viagem ou coisas do tipo. Eles preferem não pagar porque isso aumenta o lucro da empresa. Tu vai ver isso com o influxo de anúncios e coisas feitas para o nosso consumo, onde em vez de pagarem um designer ou pagarem um artista para fazer o trabalho, eles resolveram usar a IA. E o último argumento que eu vou falar neste momento é: mas a IA faz a arte ser acessível. E tem muitas coisas erradas com esse argumento, e eu vou começar aí, né? Que não é nem bem um argumento, é direto uma mentira, né? Que, primeiro de tudo, para ter o acesso à IA, tu precisa de tecnologia e uma rede de Wi-Fi. Algo que áreas com menos acesso e menos desenvolvimento não tem. Então, bora lá. Eu moro numa região bem
bem rural. Tem dias onde eu simplesmente não tenho acesso à luz ou à internet. Eu ainda sou privilegiado o suficiente para ter um tablet ou um celular. Tem gente que não tem isso. Então, já uma parte da IAC acessível já tá cortada, porque nem todo mundo consegue acessar, né? Comparado com algo como, tipo, literalmente arte, onde tu pode ir lá fora, pegar a terra e fazer arte com a terra, ou ir lá comprar papel e caneta, porque papel e caneta é, tipo, bem barato. E esse tipo de coisa é muito mais acessível. E daí tem pessoas que dizem que não, porque a IA talvez não faça a arte acessível para todo mundo, mas faz a arte acessível para as pessoas com desabilidades. E isso também tem prova que isso não é verdade. De vários criadores que têm desabilidades, tanto físicas quanto mentais, que dizem que tu ter um problema físico ou um problema mental não te impede de fazer arte, e que se tu tiver determinação o suficiente, não precisa nem ter talento. Se tu tiver determinação, tomar um pouquinho de tempo, tu consegue. Bora lá. A Frida Kahlo era paralisada. Tem um monte de artistas na história que tinham esquizofrenia ou que tinham problemas físicos. Tem literalmente o Aleijadinho, que tá no nome, sabe? E mesmo assim, eles foram lá, fizeram um esforço, se tornaram grandes artistas. Então, ter uma disabilidade não te impede de fazer arte, e dizer que a IA faz a arte ser acessível, indicar que a arte já não é acessível, descredita tanta gente, desrespeita tanta gente que faz o esforço de aprender e de tentar, né? E daí vai ter algumas pessoas vão dizer: ah, mas eu não tenho tempo pra aprender. Tá, tu não tem tempo pra aprender, mas talvez tu tenha dinheiro suficiente pra comprar a arte de outra pessoa, pedir pra alguém fazer a arte pra ti e pagar ela, né, do jeito que pessoas normais fazem. Ou, sei lá, tu não tem tempo, mas talvez tu tenha um amigo que saiba desenhar, e mesmo que tu não tenha um amigo ou tu não tenha dinheiro pra comprar, se tu tiver um celular ou um tablet, tu consegue fazer bastante coisa. Pode ir lá e bora lá, tem vários aplicativos pra ajudar isso. Tem o site que é o Picroll, que é japonês, que tem várias opções de pele e de estilos de desenho pra tu poder fazer personagens. Tem o Gacha Life, que tem várias opções de fundo, junto com várias opções pra personagem também. Se tu não tem um celular, se tu não tem acesso a tecnologia avançada o suficiente pra poder baixar esses negócios, colagem é uma coisa que funciona muito bem. Tu pode pegar qualquer jornal e fazer arte com o jornal. Então tem um monte de coisa. Tu pode pegar um lápis e um papel e escrever um poema. Isso também é arte. Então tem tanta coisa que tu pode fazer que a IA não faz com tanta qualidade ou com tanto cuidado. E tem outra coisa, né? Que quando a gente tem algo que a gente consegue fazer que a IA nunca vai conseguir fazer, é dar vida pra o teu estilo, pra tua pintura, pra o teu texto. Porque os seres humanos, nós somos um ser que deixa marca em tudo que a gente toca. Então tu vai ver isso no caso do livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Tem um trecho inteiro onde ele reclama do Palácio de Cristal. E não é o Dostoiévski falando, é o personagem. Só que isso é uma representação do desgosto que ele tem pro Palácio de Cristal. Ele chega a dizer assim: e quando tu coloca tudo em regras e em linhas e em padrões aritméticos, que novas formações econômicas vão fazer, e no piscar de olhos vão desaparecer todos os tipos de perguntas, justamente porque elas vão receber todos os tipos de respostas. E daí, neste tempo, eles vão construir um palácio de cristal, que refere ao palácio construído em Londres em 1851, que foi feito para uma exposição internacional. Daí para celebrar as inovações tecnológicas, entre outras coisas. O Dostoiévski chegou a visitar o palácio vários anos depois dele ser feito e registrou as suas opiniões de um jeito muito negativo em outro livro, que é Notas de Inverno sobre Impressões de Verões, de 1863.
Pro autor, pro Dostoiévski, o palácio inspirava o temor de um poder opressivo. Então, isso é um exemplo de algo que uma IA seria simplesmente incapaz de fazer. Ela não tem, tipo, um jeito de, sei lá, visitar um lugar e dizer eu não gosto desse lugar, ele me faz me sentir oprimido, porque a IA não tem sentimentos. Outro exemplo do ser humano deixar sua opinião em tudo que toca é a artista de uma comic que eu gosto bastante. O nome dela é Hayley Nilsson e ela escreveu a comic Unfamiliar, que eu vou colocar na tela agora. E o que ela fez é que em vários momentos da comic, o fundo, a parte de fora do mundo, os campos, eram todos muito arredondados, meio fluidos, em tons alaranjados. E ela pensou por bastante tempo, enquanto ela estava fazendo, que era só para dar um contraste com as cores mais frias da personagem principal. Até ela, depois do lançamento do livro, ela foi visitar os pais dela no campo onde eles tinham crescido, e ela percebeu que ela estava replicando os campos de trigo da infância dela, que ficavam em tons rosa e alaranjados durante o entardecer e o amanhecer. E isso se tornou uma memória tão profunda no cérebro dela quando ela era criança que ela replicou anos depois de nem morar mais com os pais. Então isso é algo que a IA é incapaz de fazer. Tem vários exemplos disso na história. Teve um artista, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que fez um quadro de algumas senhoras da igreja que ele não gostava muito. Elas tinham pagado ele para fazer o quadro e, em primeira vista, todas elas parecem bem gentis. Só que ele desenhou elas com caras e bocas, basicamente, fazendo piada delas. Isso não é algo que a IA é capaz de fazer. Então, isso é tudo muito importante de lembrar e também de não ter essa dependência, sabe? Tu tem a capacidade de fazer algo lindo, tu tem a capacidade de deixar um pouquinho da tua alma nesse mundo e tu vai gastar nisso, escrevendo assim uma promptzinha num sistema tecnológico, sabe? E tipo, e tem toda essa conversa, né? Se tu ignorar a ética de usar algo que rouba o trabalho das outras pessoas pra fazer, como é que tu vai olhar nos olhos de alguém que passou a vida inteira desenhando, que gastou sangue, lágrima e suor fazendo textos, pinturas, poemas, canções, que gastou tempo quebrando os dedos para fazer escultura? Como é que tu vai olhar eles nos olhos e olhar pro textinho que tu pediu pra IA te fazer e dizer que é a mesma coisa, que levou o mesmo tempo tu escrever assim, me faça uma rosa, que levou alguém ir lá estudar como rosas funcionam e desenhar elas? Então, sabe, tem que ter essa distinção. E é esse o meu trabalho.